se vive. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Restaurados em Cristo. Na história de hoje, fala sobre falhar não significa fracassar. O fracasso não é fatal se nós lembrarmos que o amor, o perdão de Deus não depende do sucesso. Como o cristão deve reagir a uma falha ou erro? Você se lembra da época que você começou a aprender a andar de bicicleta? Deve ter ralado muito as pernas. Esse ano é 2021, o ano da Olimpíada adiada. A gente tem que se lembrar que 90% dos melhores atletas do mundo vão ficar sem nenhuma medalha. Talvez o seu emprego não desenvolva bem o seu potencial. O casamento que você idealizou tanto esteja em lágrimas. Os seus filhos que você criou com tanto carinho, talvez esteja dando muita dor de cabeça. O seu país, o político, deve estar desapontando, né? E você não pode voltar mais. Suas amizades, né? Com tanta confiança que tinha, esteja traindo. A sua oração não esteja sendo respondida. Essa sensação, queridos, de falha sempre está muito próxima. Mas o incrível é que a Bíblia registra os fracassos e falhas dos personagens. Essa semana da Paixão, a Semana Santa, muitos falharam, mas a gente lembra muito a de Pedro. Lucas 22, verso 54, diz o seguinte: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. O livro de Exércitos das Nações diz que não somente Pedro, mas João esteve naquele julgamento. João tinha um parentesco com o sumo sacerdote e ajudou a introduzir Pedro. Pedro, né, de longe, se escondendo, quis se aquecer e, presunçosamente, sentou junto com aquelas pessoas. Só que não funcionou. Verso 57 diz assim, que uma das mulheres da casa de Caifás reconheceu. E Pedro disse, não conheço mulher. Já no verso 58, um homem também apontou. E Pedro dizendo, homem, não sou essa pessoa. Todas essas cenas aconteceram no local que existe hoje. Na casa de Caifás foi construído uma basílica chamada São Pedro Galicanto, literalmente onde o galo cantou. Verso 59, um outro homem apontou. A versão de Mateus, no capítulo 26, verso 73, diz o seguinte, o seu modo de falar o denuncia. É um sotaque, a maneira de ele falar. Os discípulos eram conhecidos pela pureza da sua linguagem. Imagine você conviver com Jesus 3 anos e meio. Sem dúvida, o seu linguajar ficou mais refinado. Só que Pedro, querendo enganar, achando que estava enganando, usou de palavrões, né? Mas não funciona. Quando o cristão solta palavras pesadas, você não está abafando, nem sendo legal, você está decepcionando as pessoas. Mas o mais importante é lembrar que a falha não é fatal se 4 coisas. Primeiro, reconhecer que os outros falham também. Outros também, né, cometem erros. Segundo Stephen Pyle, Albert Einstein, ele era uma falha na matemática. Winston Churchill também não era nada bom na escola. Walt Disney, muitas pessoas consideravam que não seria nada na vida. Sabe, falhas acontecem, mas não precisa ser fatal se você, né, aprender com esse erro. Thomas Edison, né, teve que testar 10.000 materiais até conseguir encontrar a solução ideal para a sua lâmpada. Ele disse, não foi fracasso, não foi falha. Aprendi 10.000 modos de não fazer. Cada falha apontava a direção certa até que eu acertasse. O importante é não permanecer no fracasso. A gente tem que encarar que a falha não é o ponto final, mas o ponto de partida. Você falhar numa coisa não significa que você seja um fracasso. Mas a gente tem que aprender, não é verdade?
E a grande pergunta, por que é que Pedro falhou? Primeiro ponto, né? Ele não levou a sério a advertência de Jesus. Vigiai e orai. Ele entrou, né, confiadamente, não vou nunca falhar. E foi pego de surpresa, quando menos esperava. Quando fui fazer teologia, né, procurando me consagrar, eu provoquei uma pessoa que estava com pressa e deu briga de trânsito. Segundo ponto, porque Pedro falhou, ele seguiu de longe. O que isso significa? É você disfarçar. Muitos, né, não querem ser reconhecidos como cristão adventista, tentam se esconder. Isso não dá certo. E terceira razão por que Pedro falhou, porque ele sentou no território do inimigo. E assim, foi uma presa, um alvo fácil. Segundo ponto, né, que a gente tem que lembrar, a falha não será fatal se você se lembrar que o amor e o perdão de Deus não depende do nosso sucesso. Veja o verso 61. Então, quando o galo cantou, não? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Sabe, a história do cristianismo é a história de homens e mulheres que fracassaram, mas que encontraram novos futuros. Esse olhar de Jesus, a palavra é olhar intenso. É como quando o cego foi curado, seu olhar era intenso. Vocês sabem que o olhar transmite emoção, né? E qual que será a emoção que Jesus transmitiu com aquele olhar? Tristeza e desapontamento? Ou compaixão e compreensão? Foram as duas. Veja só as palavras no livro Deserto das Nações. Naquele suave semblante, leu ele profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação se via ali. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma do Pedro, né, como uma seta. Despertou-se a sua consciência, ativou-se a memória, lembrou da advertência. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 23, versos 31 e 32. Aquilo foi o ponto de virada de Pedro. Às vezes a gente precisa de um olhar de reprovação mesmo. Eu lembro quando tirei uma nota baixa no 3º ano, no primário. Aquele olhar de reprovação do meu pai. Ele deu uma cutucadinha assim na minha testa. E depois daquilo, fui um bom aluno. A falha não será fatal. Terceiro, se a gente aprender a crescer com os nossos fracassos. Leia o verso 62 comigo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O livro do Deserto das Nações descreve Pedro totalmente atordoado, sem saber para onde estava indo. E quando percebeu, ele estava no jardim do Getsemane. Ele se lembrou da oração, da agonia de Jesus Cristo. Né? Daquelas palavras de Jesus, o espírito está pronto, mas a carne ainda não. Deixando de atender a advertência, vigiar e orar. Ele chorou amargamente. Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, que traz uma palavra interessantíssima para pessoas, né, como Pedro, que passam por situações de falha, né, quando a gente passa por essa sensação de fracasso. E aqui, no verso 10 do capítulo 7, diz o seguinte, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A falha não será fatal. Quarto, se você deixar as suas falhas para trás. João 21 registra aquele diálogo com Jesus e Pedro. Tu me amas 3 vezes? Satanás, ele usa as nossas falhas para dizer, você é um fracasso, não tem jeito. Mas essa não é a mensagem de Deus. Vamos tentar de novo. Leia Provérbios 24, verso 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Teremos
falha, sem dúvida, mas o importante é reerguer. Oliver Goldsmith diz o seguinte: nossa maior glória não é nunca cair, mas é se levantar cada vez que a gente cai. Talvez você não consiga reparar a perda, desfazer os danos, reverter a consequência. Mas o importante é você começar de novo, mais sábio, mais sensível, renovado pelo Espírito Santo e mais determinado, né, a fazer o que é certo. Sabe que Pedro, 2 meses depois dessa grande falha dele, ele fez um dos maiores sermões e 3.000 almas se converteram. Não deixe nunca alguém dizer você é um fracasso. Falha é um evento, não é uma pessoa. Falha é algo que você fez, não a pessoa que você é. A atitude que você tem quando você falha determina a atitude que você terá depois da falha. Você já ouviu algum pai dizer, essa é a Aninha, ela derrubou leite aos 2 anos, quebrou vidro aos 9 anos, teve nota baixa no ensino médio, casou 2 vezes, né? E teve 4 filhos, né? 4 netinhos terríveis? Não, nenhum pai faz isto. Lembrar, memorizar as falhas dos filhos. O pai reconhece as qualidades. Sabe, se você se sente mal, né, por uma coisa do passado, por uma falha, talvez você esteja exigindo mais do que Deus faz. Porque Deus, um pai que ama, ele não se lembra de erros perdoados. Quero fazer uma oração para você. Obrigado, Pai, porque as nossas muitas falhas não determinam que somos fracassados. Pelo contrário, o olhar de compaixão e tristeza, mas um olhar de aceitação de Cristo é o que faz nos reerguer. Ó Pai, que lembremos desses 4 pontos. Uma falha não será fatal, se reconhecer que os outros falham também. Lembrar que o perdão e amor teu não depende do nosso sucesso. Uma falha não será fatal se a gente aprender com os nossos próprios fracassos, erros. E se deixarmos nossas falhas para trás e confiar nas promessas daquele que intercede por nós, Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Alguém maior que eu, sua glória rejeitou. Alguém que muito amou, humilde se entregou. Amor tão grande assim, Jesus mostrou por mim. E veio aqui sofrer em meu lugar. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi em vão que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida e salvação. Por isso lhe entreguei meu coração. Pesada foi a cruz que o Mestre carregou. Os cravos tão cruéis que escárnio suportou. O sangue do amor perdão me concedeu. E livre do pecado agora sou. Não foi em vão que a cruz aconteceu.
aconteceu. Não foi em vão que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida e salvação. Por isso lhe entreguei meu coração. Por isso lhe entreguei meu coração. Não deixe de acessar a nossa página no Facebook, IASD Centro Cristão Tokai, e também no YouTube SDA Tokai. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado.